Olá, eu sou a Raquel Pessoa e bem-vindos ao Conexão JS, um podcast feito pelo Instituto Doutor José Preto, com 6 profissionais e voltado para a população, trazendo informação e dicas de ciência. Esse podcast ele é feito em parceria com o Instituto Proema Saúde de ITHED. Hoje a gente vai falar sobre endoscopia de aftal. Eu sou o Walter Feitosa, estou aqui em parceria com a Raquel Pessoa, e a gente trouxe hoje 2 convidados, o Dr. Israel Lopes, o Dr. Ricardo Ávila, que vão falar um pouquinho sobre o setor de endoscopia de JF. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para parabenizar o presidente legislatória da aplicativa de habitação de saúde. Sou Israel. Eu também agradeço a oportunidade de participar, uma grande honra estar aqui. E também parabenizo aqui pela iniciativa educacional, algo muito importante para todos. E pode já pensar, deve começar aqui, curioso, falando, estou muito, né? E pensando que na população, primeiro, existe um serviço de endoscopia no UTF, né? Assim, é um serviço como todos os outros, se vê hemorragia digestiva, se vê em qualquer, se você tinha uma dor no estômago, eu posso procurar o serviço de endoscopia do UTF? Bom, o Instituto da troca dispõe do setor de endoscopia, né, que é composto por endoscopia digestiva e respiratória, mas que o objetivo primário é o atendimento ao paciente que tem alguma relação com trauma, como trauma esofágico, trauma do trato digestivo, ou então paciente que tem um histórico de corpo estranho. E aí, esse setor não atende primariamente pacientes com hemorragia digestiva que procuram a emergência, mas também atende pacientes que estão internados no hospital, nas unidades de enfermaria, nas UTI, para outros tipos de procedimento, como passagem de sonda ou alguma hemorragia digestiva de paciente internado no hospital. Então, o doutor Ricardo está mais voltado para o serviço de endoscopia de trato digestivo e o doutor Israel está mais voltado para o trato respiratório, né? Imagino que o que vocês mais atendam lá, se um caso, como não é um serviço de endoscopia, digamos assim, né, voltado usualmente para o trato digestivo, como é o setor que conhece mais popularmente, eu imagino que chega lá muito história de entalo, engasgo. O que mais chega lá para os serviços assim? Posso responder então? O nosso serviço de endoscopia, além da endoscopia que ela é feita nos pacientes com vítimas de trauma, né, que é também uma grande parte da população que o IJF atende, uma boa parte dos pacientes que chegam até a gente, eles chegam porque vítimas de engasgo ou de entalo, né? Pacientes que estão ali entalados ou engasgados com algum objeto ou com algum alimento. Eles chegam lá procurando auxílio nesse sentido. Esse é a maior parte dos nossos pacientes. E qual a diferença de engasgo para entalo? Então, boa pergunta, Raquel. Então, vamos lá. O engasgo seria, digamos assim, quando aquele alimento ou quando aquele objeto ele entra, como se diz, pelo caminho errado, pelo tubo errado. E a gente sabe que o alimento, quando ele sai da boca, ele normalmente vai para o estômago. Mas às vezes ele se desvia e entra naquilo que a gente chama de via aérea, ou seja, na via do ar. Então, quando aquele alimento ou aquele objeto, ao invés de ir para o estômago, entra na via do ar, a pessoa tem o que a gente chama de engasgo. Né? Assim, ela vai tossir muito, em alguns casos ela não vai conseguir respirar nem falar. Então, os engasgos são verdadeiras emergências. Então, a pessoa tem que atuar de imediato e buscar ali o atendimento, ligar ali para o SAMU, são situações realmente emergenciais. O entalo é uma situação mais comum, é quando o objeto ou o alimento, ele segue a via normal, a via, o que a gente chama de esôfago, que é aquele tubo que leva a comida da boca até o estômago. A diferença é que ele não desce, ele se entala, ele fica preso no meio do caminho. Então, a pessoa, ela continua respirando, ela não vai parar de respirar, mas ela vai sentir muita dor, muito desconforto, ela não vai conseguir engolir nada, continuar comendo, porque ela está entalada. Então,
Resumindo, é isso. Então, o engasgo é quando ele foi para o caminho errado. O objeto ou o alimento foi ali na via aérea. A pessoa não consegue respirar. O entalo é quando ele seguiu o caminho normal, mas não desceu, ficou lá preso. Se a gente for começar a falar um pouquinho primeiro na via respiratória, no caso, né? Quais são as principais causas de atendimento? Sei que vocês atendem mais. Quais são os atendimentos mais comuns pensando na via respiratória? Pensando no caso do engasgo, da via respiratória, os casos mais comuns, com certeza, são as crianças, principalmente as crianças com menos de 5 anos, né? Assim, pela própria natureza do paciente, dessa faixa etária, a criança, ela tem a tendência da curiosidade de levar tudo à boca, e isso aí predispõe ao engasgo. Ela ainda está ela tá na fase de aprender a mastigar, a deglutir, Curiosa, né? curiosa, vai pegando tudo ali que encontra no caminho. Então, pensando assim na situação de engasgo de via aérea, acho que as crianças com menos de 5 anos são as que a gente realmente mais encontra. E elas realmente se engasgam tanto com alimentos, principalmente as sementes, amendoim, castanha, feijão, e também com brinquedo, pequenos brincos, pequenos objetos, pecinhas de brinquedo. Isso aí é o que a gente mais encontra lá. Eu vou dar meu relato, assim, enquanto plantonista. Tem uns casos que marcam a gente, né? Com certeza. Porque eu já atendi uma paciente que veio do interior, era uma criança de 4 anos e ela tinha comido amendoim e ela se engasgou com amendoim, chegou respirando com muita dificuldade, está curando 40%, eu lembro demais desse caso. Então, esse favor que o pessoal, ela saiu bem, sobreviveu, saiu bem, foi tal ok, mas se salva realmente a pessoa com endoscopia respiratória, que tiver. E é um quadro bem agudo, né? Às vezes a criança quer que de uma hora para outra ela já começa a passar mal. Você não tem tempo para pensar muito não, viu? E aí a gente até estava comentando aqui antes, né, da questão da bala só, né? Me parece um bombom que ele pode realmente, né, descer pelo caminho errado e fazer o engasgo. Mas aí falando do entalo, cara, o Israel falou sobre o engasgo, o mais prevalente dos entalos. O que é que você no atendimento de JPS tem visto aí de perfil? Pronto. Primeiro, eu gostaria de definir melhor o que são os corpos estranhos do trato digestivo, né? Que os corpos estranhos do trato digestivo são materiais que eles são engolidos inadvertidamente. Então, eles têm potencial de causar impactação ou obstrução, ou então alguma lesão, como hemorragia ou perfuração. Então, o que a gente recebe mais do ponto de vista alimentar são as espinhas de peixe, são os ossos de galinha. E do ponto de vista de corpos não alimentares, a gente recebe pacientes que deglutiram moeda, bateria, pilha ou então prótese dentária. E assim, você falou aí da repercussão, né? A gente sabe que do trato respiratório, o principal é a falta de ar aguda, né? E da parte digestiva, quais são os sintomas? Porque assim, não é só porque o paciente comeu um espinho de peixe que vai ter que se preocupar em procurar uma emergência. A parte da respiratória a gente sente que é mais agudo. Mas no trato digestivo, o que é que o paciente vai sentir e quando ele precisa procurar um setor de emergência? Da parte digestiva, os principais sintomas que o paciente vai sentir é um desconforto ou dor, principalmente na região do pescoço. Esse paciente também pode ter uma incapacidade de engolir a saliva, tá? Aquele confusão que vai obstruindo totalmente o esôfago, certo? E esses são os principais sintomas que orientam a procura de atendimento médico especializado. A gente também falou aqui no contexto do trauma, né? A gente está falando muito de corpo estranho, né? Mas aproveitar que a expertise do Diniz aqui, em relação ao trauma, né? A gente sabe que tem um trauma perfurante, contuso, especialmente nessa região cervical, né? E aí a gente sabe que tem os protocolos. Então, vocês atuam também ajudando, né, os cirurgiões na parte do diagnóstico se tem essa lesão. Fala um pouquinho melhor aí dessa parte, né, em relação ao trauma em si. Isso mesmo, Walter. Os procedimentos endoscópicos eles têm um papel também no paciente politraumatizado, tanto no diagnóstico de lesões, ou seja, para procurar lesões e auxiliar o cirurgião na correção delas. Então, em alguns pacientes de trauma, principalmente nas perfurações, por arma branca, arma de fogo, às vezes o cirurgião está na dúvida se houve perfuração
de órgãos, como o esôfago, que a gente citou, como a traqueia, que é aquele caninho que leva o ar até os pulmões. Então, para auxiliar o cirurgião na identificação dessas perfurações e como corrigir, os exames endoscópicos, tanto de endoscopia respiratória como endoscopia digestiva, têm o seu papel. Em alguns casos, até mesmo ajudando também, por exemplo, alguns pacientes que são vítimas de trauma de face, de boca, que quebraram dentes e estão ali com sangramento na boca. Às vezes precisa colocar tubos para auxiliar na respiração e os médicos têm dificuldade de colocar esse tubo. Às vezes os exames endoscópicos, a broncoscopia pode auxiliar na colocação desses tubos e garantir a melhor respiração desses pacientes. Então, a endoscopia tem também um papel de auxiliar em alguns pacientes com trauma. Então, não só no diagnóstico, mas até no próprio tratamento mesmo desse paciente, né, gente? Eu tenho uma pergunta. Então, bem prático, né? Eu estou em casa e, de repente, sempre que eu comi uma espinha de peixe ou um osso de galinha sem querer, ou então, às vezes, já vi casos também de alguns objetos que estão ali no meio da comida e que não sabe de onde veio. E eu acho que passou ou rasgando na minha garganta ou tá lá, tá parado lá. Eu devo comer banana, comer farofa para ver se desce. Eu devo procurar o quê? O que que eu devo fazer? Que tem algum tempo. O que que eu devo fazer se isso acontecer comigo? Porque aqui na praia, cidade de Fortaleza, já estou me sentindo lá, comendo meu peixe e eu acho que estou com espinha de peixe entalada. Raquel, a primeira medida é o paciente se manter calmo. E aí ele, naquele momento, ele vai testar a alimentação, ele vai ver se ele consegue respirar normalmente, se ele consegue falar, se ele consegue falar e a voz está normal, se existe algum estudor que é quando tem aquela dificuldade de falar. Porque se ele estiver conseguindo falar e respirar bem, a gente tem uma noção Já tem que um tempinho a mais. a via aérea não está obstruída. Se estiver tudo ok, o paciente vai ver o que ele está sentindo, se ele consegue deglutir a saliva, se ele tem muita dor ao deglutir, ou então se o incômodo estiver muito grande. Nessas situações, que ele não consegue deglutir a saliva, se o incômodo está muito grande, e ele não adianta comer nada em seguida, não adianta comer banana, nem água mesmo. O paciente tem que fazer é procurar atendimento médico. Certo? Outra medida que muitas vezes os leigos tentam, mas também não é recomendada, é tentar colocar o dedo na garganta para induzir vômito. É uma medida também que pode induzir o vômito e broncoaspirada quando o conteúdo do vômito vai para o pulmão e tornar uma situação bem mais grave. Então, na verdade, é para não comer, né? Não tentar queimar o Exatamente. alimento sem comida. É melhor ser avaliado pelo estômago vazio. Exatamente. Ele vai ter que manter a calma, ver se está deglutir a saliva, ver como é que está a dor, o incômodo, certo? E se realmente estiver muito incomodado, ele não estiver nem conseguindo deglutir a saliva, ele vai cessar aquela refeição e aí vai permanecer de jejum, porque as medidas diagnósticas sempre são necessárias apesar de um tempo mínimo de jejum. E aí já não vai precisar que esse tempo seja cumprido para ser realizado. E tem nele, como diz, uma criança engoliu, né? Nem se está engasgado, não engole uma pouquinha de brinquedo, engole uma moeda, engole. O que é que a mãe também deve fazer? Deve sair correndo com o menino? Tem diferença de um corpo estranho para o outro, de questão de tempo e de conduta? Nesse caso, a mãe vai ao lado da criança, vai fazer essa avaliação se a criança está conseguindo falar e respirar, certo? E aí, que realmente ele tiver engolido, né, a respiração não estiver comprometida, aí ela vai precisar comparecer para uma avaliação médica. Por quê? Porque os corpos estranhos, principalmente aqueles que são pontiagudos ou cortantes, eles têm uma urgência ainda maior de ser removidos. Por que eles são mais perigosos? Porque eles têm um potencial de causar perfuração ou sangramento de órgãos como esôfago, estômago, intestino. Então, essa criança ela vai precisar ser avaliada em um local mais próximo, ou por um pediatra, ou se em uma cidade que ela reside tiver um hospital especializado em trauma, como Isoteca, ela já pode ir diretamente para esse hospital. E aí, quando ela chegar, ela vai ser avaliada, e essa avaliação vai permitir que seja definida uma conduta de acordo com o consultante. Então, já pode ir direto para o Isoteca, nesse Se caso. a criança tiver engolido um objeto estranho, ela já pode, em Fortaleza, ela já pode ir direto para o JF.
Então, eu tiver em uma cidade do interior que não tem um hospital, ela tem que procurar uma unidade de pronto atendimento, um pediatra, para receber a orientação e depois ser transferida Avaliação. de acordo com a avaliação do médico. Ricardo, outra coisa, você falou aí que o mais prevalente, né, seria um corpo estranho na criança, né, tipo moeda, né? Tem diferença da criança ter engolido um prego e uma moeda, né, em questão de tempo e localização, né, que quanto mais breve é melhor, o pontiagudo tem urgência e o outro não, se você precisa fazer um segmento desse paciente depois, se não tiver como tirar o corpo estranho, como é que funciona esse fluxo aí? Os corpos estantes pontiagudos, ou aqueles pés importantes, eles têm uma urgência ainda maior de serem removidos, por motivo que você tinha falado, né, de perfuração, de algum órgão, de risco de sangramento. Então, a criança ela tem que ser prontamente atendida e realizada a endoscopia para a remoção desse corpo estranho. Algumas vezes, quando o paciente chega, para realização da endoscopia, já faz um tempo maior e esse corpo estranho já passou do alcance do aparelho de endoscopia. Nesse caso, a criança vai sair internada, vai ficar de observação, e aí todo dia ela vai ter uma avaliação tanto do pediatra quanto do espírita para definir qual vai ser a conduta a ser tomada. Mas, primariamente, ele fica de observação dentro do ambiente hospitalar. E uma pergunta agora para a parte respiratória, assim, né? Eu sempre me coloco no lugar do paciente, né? Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Então, se, por exemplo, se uma pessoa, estou num restaurante ao lado, a pessoa que está com comida e engasga, ou pode ser com comida, alguma coisa, tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí eu sei que já tem que ligar para o SAMU, né? Tem que ver se está respirando, mas no caso eu estou vendo que ele não está respirando. Teve até o caso, né, recente de um primo que salvou o outro, né? O que que a gente pode fazer? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer enquanto o socorro não chega? Bem, tem naquela situação que a gente falou de Inigable, né, em que o objeto ou o alimento, em caso, ele entra na via do ar, na via da respiração. Em geral, a pessoa vítima do engasgo, ela tende a tossir. Uma defesa natural é a tosse. Então, se a pessoa estiver tossindo, já é um bom sinal, né? Você deve estimular a tosse, deve tossir, porque na maioria das vezes, quando a pessoa tosse, ela mesmo vai expulsar aquele objeto, aquele alimento. Isso acaba sendo um bom sinal. Às vezes, aquela tosse ali resolve o problema. A situação mais grave é justamente quando a pessoa não tosse. Quer dizer, quando ela não tosse, quando ela não consegue falar, quando ela não consegue respirar. Essa é a situação grave. Às vezes você percebe a mudança até de cor de pele, a pele vai ficando arroxeada. Então, essa é a situação urgente. Então, a primeira coisa, como você falou, realmente é pedir para alguém chamar ali o SAMU, ligar 192 e chamar o atendimento, que é, de fato, uma emergência. E é muito bom, assim, quando você tem alguém ao redor que tem algum treinamento mesmo de primeiros socorros, porque a pessoa que tem um treinamento, ela pode fazer algumas manobras para tentar resolver aquele engasgo, né? Fazer com que aquele objeto saia da via do ar. Né? Claro que isso não deve envolver colocar o objeto na boca, tentar colocar o dedo, que às vezes piora. O ideal é fazer uma Dá manobra. tapa nas costas? O ideal é fazer uma manobrinha chamada manobra de Hind, que, né, que quem conhece, né, primeiros socorros já deve ter visto vídeos, e quem não conhece deve conhecer, deve aprender, porque é muito simples, né, em pacientes, adultos, adolescentes, basicamente o que você vai fazer é abraçar a pessoa por trás, fechar as mãos e comprimir, apertar a barriga ali acima do umbigo. Tem um umbigo, você pega ali acima do umbigo e aperta com força para trás e para cima. Né? Se você der uns apertões ali com força, você pode ajudar aquela pessoa. Isso, claro, quando são criancinhas menores, neonatos, bebezinhos, a manobra ela muda um pouco. Você tem que colocar o bebezinho de bruço nos seus joelhos e realmente dar uns tapinhos bem vigorosos nas costas do bebê, cabecinha dele para baixo, para tentar. Então, muitas vezes essa manobra, né, dita manobra de Highland, feita dessa forma, comprimida ali o abdômen, a barriga da pessoa, pode, enquanto chega o atendimento do SAMU, pode realmente salvar, pode fazer com que aquele objeto saia da via do ar e resolva o problema do engasgo. A gente pode até deixar aqui um link, né, de um vídeo para as pessoas saberem, já terem, porque é bom, porque na hora que a gente precisa, de uma hora para outra, não tem como pensar muito. Então a gente pode deixar aqui o link para as pessoas verem como fazer, realizar adequadamente a manobra de Hind. É um serviço. Então, Voltando agora, a gente está aqui sempre no bate-bola, respiração e endoscopia, né?
Ricardo, em relação, você falou também que existem outros tipos de corpos estranhos, né? Que também não são só pontiagudos, ou que não, mas que também tem alguma substância, né? O que é que muda quando tem alguma substância envolvida, né, em relação à endoscopia? Em relação a tanto aí, seria uma situação bem conflitante, pode liberar substância, as baterias, que é um conflitante que a gente se preocupa bastante, que acontece principalmente com crianças, por estar presente às vezes em brinquedos ou em algum Qualquer local. bateria, pilha, Todas as, bateria, todas as todas essas. baterias e Ah, todas é as bem pilhas perigoso, é? Nem é são bem pontiagudo, né? perigosas, Por não que são que é tão pontiagudas, tem perigoso? às vezes são baterias em formato de pão, de moeda, mas elas são bem perigosas porque geralmente elas impactam o medíocre, elas ficam presas no medíocre, e quando elas estão presas, elas têm um potencial de queimar aquele tecido interdizor, como fazer Por causa da de mucosa. substância que tem Por dentro. conta das substâncias também essa com relação, reações eletrolíticas que causam lá. Então, é uma urgência também, da endoscopia, uma das melhores urgências. Aqui são os objetos pontiagudos, importantes, as baterias, as têm que ser removidas de imediato. Então, uma criança engolir uma bateria ou uma pilha, tem que procurar atendimento médico imediatamente. Tá? E adianta em o vômito para Nenhuma Tomar leite, alguma coisa tomar nesse sentido? lé. Não, uma das situações que a gente está tratando aqui adianta ele de vômito, porque tanto que vômito evita tentativa de indução, a criança, o impacto ruim, ele pode broncoaspirar aquele conteúdo para o pulmão e tornar uma situação demasiada. Então, o ideal é, aquele momento em diante, não comer mais nada e procurar o atendimento médico imediato. E não só as baterias, né? São outras substâncias também. O JF bem tem a gente teve um capítulo, né, recente do podcast sobre ingestão inadvertida, né? De cáusticos, né? De ácidos e bases que podem também ter um dano, né? Mas também tem outras substâncias que a gente tem que ficar atento às vezes, né? Às vezes substâncias ilícitas, né? Que também precisam ser retiradas ou até mesmo manuseadas. Como é que funciona aí também em relação a isso? Em relação às substâncias corrosivas, que podem estar no contexto ou de ingesta acidental, ou de algum transtorno psiquiátrico grave. Então, podem ser substâncias ácidas, como o ácido muriático, né? Que é aquele tem com ácido túrico, tem substâncias básicas, como a clorotálcica, que são ácidos derivados fortes. E aí, eles têm um potencial de causar uma grave lesão no esôfago, no estômago, nos Então, tipo órgãos. uma queimadura, né? Causa uma grande queimadura interna e gera um processo inflamatório grande. Às vezes, o paciente, se quiser até ser internado, não tem por tempo prolongado. Então, quando esses pacientes chegam, eles fazem uma endoscopia para avaliação do grau de lesão, queimadura que foi ocasionada no tecido esôfago. E também, da mesma orientação, não adianta exigir vômito, não adianta o peito operante, mas não adianta tentar tomar nada para tamponar, entre aspas, tomar leite, alguma substância. Um antídoto. Não existe antídoto. Então, assim, se houver um acidente de tomar inadvertidamente uma substância corrosiva, como ácido muriático, soda cáustica, o paciente também deve ficar ingerindo atendimento em diante e procurar atendimento médico especializado. Você pode trazer muitas sequelas, assim, a utilização dessas substâncias, essa queimadura? Sim, essa queimadura interna da lesão pode trazer grandes sequelas, porque ela causa uma grande inflamação dentro de órgãos, especialmente de esôfago, de estômago, e durante a cicatrização dessa inflamação tem a fibrose. Da mesma forma, quando a gente corta a nossa pele, a gente tem um processo de cicatrização, isso também acontece internamente. E pode levar a hipofenose, com fechamento do trato digestivo, e aí esse paciente vai ter uma dificuldade de se alimentar, vai tentar fazer tratamento especializado para dilatar, para aumentar e tentar levar o esôfago ou alguma lesão do estômago de volta ao tamanho natural para ele conseguir se alimentar normalmente. Não só na hora, né? A longo prazo pode ter muita complicação também, né? Exatamente. Na hora a gente faz a endoscopia para avaliar o grau daquela lesão e depois a gente faz o segmento desse paciente de acordo com o grau que tiver daquele tipo. E não é só na ingestão, é também na inalação, né? Existem alguns produtos, né? Especialmente na parte laboral, né? Em incêndios, né? Porque também pode ter inalação, né, Israel? E qual é o cuidado que a pessoa tem que ter? Tem algum sinal de alerta? O paciente inalou algum produto, está passando mal,
quando é que ele deve procurar o IJF? É verdade. Acho que isso aí, assim como na história do engasgo, é muito prevenção, né? Isso aí, é o uso de EPI, daqueles equipamentos de proteção individual, que é sempre recomendado. A maioria dos problemas ligados à inalação, à respiração dessas substâncias tóxicas acaba não ocorrendo agudamente, acaba sendo mais no longo prazo. Depois de muito tempo ele vai começar a ter problemas respiratórios, mas em alguns casos de substâncias realmente, principalmente aí nas situações assim de incêndio, de queimadas, às vezes a pessoa realmente inala e ela vai ter dificuldade de respirar, aquela respiração ruidosa, barulhenta, eventualmente, nos casos mais sérios, até tosse com sangue. Então, assim, dificuldade de respirar, tosse. Então, nessas situações, nesse contexto de incêndio, queimadura, de exposição a essas coisas, vale a pena, às vezes, também ser avaliada também pelo médico, pela notária lá da endoscopia, porque, às vezes, os exames endoscópicos também podem ajudar a diagnosticar lesões e tratar lesões de vias aéreas causadas também por inalação. E qual seria, assim, outras indicações, eu não diria aqui mitral, não, mas seriam outras indicações para endoscopia respiratória, assim, para engasgo, a gente já sabe, mas assim, quando que a gente pode pedir para o paciente realizar esse exame de endoscopia respiratória? Entendi. No hospital como o IJF, além de atuar na emergência, né, naqueles pacientes vítimas de engasgo ou vítimas de trauma, a gente também faz muitos exames de endoscopia respiratória nos pacientes internados que têm, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção pulmonar, às vezes um acúmulo de secreção de catarro nos pulmões que não está saindo, está obstruindo o pulmão da pessoa, nas UTIs lá do hospital. Coleta para poder tirar Isso, para e tirar mandar aquele estudar. muco, aquele catarro, exatamente, para desobstruir o pulmão e também para, às vezes, o paciente tem ali aquela infecção, o médico precisa saber que tipo de germe, que tipo de bactéria que tem no pulmão, será a bactéria da tuberculose, será outro tipo de bactéria, então, às vezes, o médico precisa colher aquele material para ajudar a escolher o remédio melhor, então, para isso, ele solicita também o exame da endoscopia respiratória. E tem uma situação também que vez por outra a gente fala, e até a gente, né, acho que a gente está falando de engasgo, porque o engasgo ele tem dois contextos, né? Ele tem aquele contexto que a gente falou muito agora, que acho que é o mais importante, né? Da fase aguda, da pessoa que se engasga e para de respirar e tem que realmente desengasgar. Mas tem uma situação também que de vez em quando a gente se depara, principalmente com crianças, por exemplo, que elas se engasgam, né? Então, mas elas tossem, dão aquela melhorada, mas eventualmente elas, depois de alguns dias, elas continuam tendo tosse, ou ficam tendo, ou tem uma pneumonia, às vezes uma pneumonia uma atrás da outra, porque o que acontece às vezes é que aquele, digamos, aquele carocinho de amendoim, de feijão, que ela se engasgou, ela passou, ela desceu, mas desceu para o pulmão, às vezes acontece. Então, na hora ela melhorou, ela voltou a respirar, porque ele estava obstruindo ali a via do ar, e aí ele desceu, foi lá para os brônquios, lá para dentro do pulmão, e a pessoa voltou a respirar, mas caiu lá dentro do pulmão. E às vezes aquilo ali lá dentro do pulmão vai fazer ela que ele fique tendo tosse nos dias seguintes, muita tosse, ou vai gerar infecção, vai gerar catarro. Então, assim, a criança, por exemplo, que teve uma suspeita de um engasgo, mas melhorou, e nas semanas que se seguiram persiste com tosse, ou fica tendo infecção pulmonar, pneumonia, uma atrás da outra, lembrar que pode ser que aquele objeto tenha realmente entrado no pulmão. E aí, às vezes, realmente, a pediatra, a médica pode precisar de um exame de endoscopia respiratória, de uma broncoscopia, para remover, porque às vezes faz a broncoscopia e você encontra ali um carocinho, algum objeto que caiu lá alguns dias, algumas semanas antes e está causando aquela tosse. Então, ficar nesse alerta. Às vezes, teve um engasgo, melhorou, mas se persistir com sintomas tipo tosse ou pneumonia se repete, que não melhora, pensar que pode ser que aquele objeto tenha realmente entrado no pulmão e aí precisa de uma avaliação médica especializada, dentre isso, a endoscopia respiratória, para ver direitinho. Fora do contexto, até no caso do IVS, eu sei que a endoscopia respiratória, na verdade, você vai botar uma câmera, né, que vai por dentro até o pulmão, e pode coletar, assim, como eu falei, fora do contexto do JF, câncer, né, problemas de estreitamentos, as estenoses, tem várias outras, são essas ou indicações além, fora do hospital, assim, para mulher estudar infecções. Perfeito. Geralmente quando os pacientes
procuram a gente para fazer a broncoscopia, ou seja, a endoscopia respiratória, eles ficam preocupados porque não conhecem o procedimento, o exame. Geralmente eu comparo com a endoscopia digestiva, porque essa é mais comum e todo mundo conhece. Então eu explico que a endoscopia realmente respiratória é como se fosse a endoscopia digestiva, só que do pulmão, é a endoscopia do pulmão, né? Então é aquele tubozinho com a câmera de vídeo e que te permite colher a amostra, te permite fazer biópsia, ou seja, tirar pedacinhos. Então, existem inúmeras doenças respiratórias pulmonares que a endoscopia respiratória participa, tanto para dar diagnóstico, então, se a gente suspeita que o paciente tenha um tumor ou um câncer no pulmão, por exemplo, a endoscopia tem o seu papel para fazer biópsia, por exemplo. Se a gente suspeita que o paciente descobre que tem uma mancha, uma infecção diferente, que o médico não consegue descobrir que tipo de infecção é aquela, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus, sei lá, então ele precisa descobrir para tratar. Então a endoscopia respiratória é útil, porque ela consegue acessar lá os brônquios, os pulmões, e colher secreção, colher líquido dos pulmões, até mesmo tirar pedacinhos do pulmão para dar diagnóstico de alguma doença. Em alguns casos, até tratar doenças, às vezes fazer uma desobstrução, às vezes você tem um tumor, um estreitamento do brônquio, dificulta na respiração, e a endoscopia respiratória te permite dilatar, ou seja, abrir aquele brônquio, né, remover aquela obstrução, facilitando a respiração. É muito especializado, assim, né? Quem que tem, qual profissional que tem expertise para poder fazer essa broncoscopia? Isso. A endoscopia respiratória, ela é uma área de atuação tanto de médicos pneumologistas quanto cirurgiões torácicos, né, que são aquelas especialidades médicas que trabalham com as vias respiratórias, ou seja, com os brônquios e os pulmões. Então, tanto pneumologistas clínicos quanto cirurgiões torácicos, eles podem, né, fazer um treinamento específico para realizar a endoscopia respiratória. Então a gente está chegando aqui ao fim do mais um Conexão JF. Gostaria de agradecer a Israel e o Ricardo. E a gente tem aqui sempre uma dinâmica de deixar um recado, seja para a prevenção, em relação ao setor de vocês. A gente falou sobre endoscopia, né, porta de estranho. E aí, Ricardo, você pode começar e Israel finaliza. Agradeço a presença. E aí, Walter, muito boa essa pergunta, porque eu acho que a mensagem veio passar hoje a mensagem de prevenção, certo? É uma mensagem de atenção aos grupos especiais, crianças menores de 6 anos, entidade especial, no alimento que é fornecido a elas, que tem algum tio, que tem algum outro, falta de dificultar, a criança não tem aquela experiência na mastigação, de retirar, então às vezes ela tem um hiperexpansivo e ela tem um impulso de engolir, então isso aí pode ocasionar problema. Com as crianças também, a gente tem que ter muito cuidado com itens pequenos que são deixados próximos a ela. Então, pilhas, baterias nunca devem estar perto de crianças, sempre que elas vão forem mais íntimas ou guardadas num local que as crianças não possam acessar, ou então descartadas num local adequado. Mas também existem outros itens que a gente recebe muito no Isopé, que as crianças pegam e engolem acidentalmente, como brincos, presente, algum material pequeno que está ali próximo. Então, a criança é um grupo muito especial, tem muito cuidado. Outro grupo especial são os idosos, porque às vezes os idosos eles não têm uma dentição adequada, às vezes é um idoso que já tem alguma dificuldade cognitiva, então também tem que ter um cuidado, alguém próximo, para fornecer um alimento sem fino, sem osso, para ele poder ter uma dentição adequada. Também citam uma mensagem dos idosos de fixação das próteses dentárias, uma boa fixação. Eles recebem milhões de comuns recebendo JF, idosos que durante o sono, às vezes a prótese dentária está mal fixada e aí eles acabam engolindo essa prótese, certo? E tem um potencial de causar lesões também, às vezes são difíceis de serem retiradas. Em relação às substâncias corrosivas, elas muitas vezes são armazenadas em garrafas PET, que são deixadas em cima, por exemplo, da mesa de jantar, um exemplo. Então, nós já recebemos paciente que chegou em casa, tinha lá água sanitária em uma garrafa PET, ele achou que fosse água, colocou em um copo, tomou e depois quando tomou ele que deu conta de que se tratava. Então, nesses casos, que forem ser armazenadas em garrafas PET, que estejam longe dos locais de alimentação, né? muito bem identificados. Idealmente, teriam armazenado nesse tipo de garrafa, porque gera uma confusão e dificuldade maior. Mas se for realmente a forma que a pessoa dispõe de armazenamento, que coloque separado, bem identificado,
em locais altos para que toda a família possa perceber e não tenha nenhum risco de acidente. Mas essa é a mensagem. Nesse caso, se for nesse caso que a gente falou, precisa de atendimento médico, não desvie vômito, permanecer de jejum a partir daquele momento e procurar atendimento médico, ou no hospital especializado, ou se estiver no interior, numa cidade mais distante, mais afastada, primeiro com o médico daquele local, e aí ele entra em contato com a constante regulação e a pessoa é encaminhada para o JF. Exato. Bem, é isso, acho que o Ricardo resumiu bem. Acho que os entalos e os engasgos, né, realmente são problemas graves, mas assim, a chave está na prevenção, né? Acho que prevenir é tudo. Como ele falou, em se tratando de criança, cuidado com os alimentos, sempre cortar tudo, evitar esses alimentos assim, amendoim, bala soft, balinha, uva inteira, coisa que realmente ela pode aspirar, então sempre cortar tudo, evitar os brinquedos pequenos, deixar esses objetos perto da criança. Nos pacientes mais idosos, cuidado na dentição, sempre, cuidado na mastigação. Então, acho que prevenção é tudo. E quando acontece, é isso. Naqueles casos mais graves, não respira, não fala, chamar a emergência, aprender as manobrinhas lá de primeiros socorros do Highland para aplicar quando necessário. Naquela situação de entalo, que a pessoa está respirando, está falando, mantenha calma, porque aí vai dar tempo, então não se preocupe. Então, o segredo é isso, manter a calma, espera um pouco, muitas vezes vai se resolver, mas persistiu com dor, desconforto, salivando, não consegue deglutir, se desloca até o instituto, lá vai ter o profissional para atender e orientar, evita pôr o dedo na boca, evita tentar tirar, evita comer alguma coisa para empurrar, porque isso aí só vai piorar. Melhor coisa é, não melhorou, procura lá o atendimento, vai ser atendido e a gente vai orientar nos primeiros passos para a resolução. Perfeito. Então, até o próximo Conexão IJF. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal.